Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, estamos aqui em mais uma live, né, do Mesa de Debates, através da plataforma do StreamYard. E hoje vamos dar continuidade a uma das primeiras discussões que o canal fez neste ano, né? Abrindo, acho que foi a reflexão que abriu o ano de 2021, né? Em relação ao que é bolsonarismo, né? O que, que é esse fenômeno, o que, que é esse negócio que o pessoal fala do bolsonarismo, né? O que explica e tudo mais, né? Na discussão anterior, quem acompanha o canal já desde o começo desse ano, né? A gente convidou o professor Demian Mello, e agora, né, estamos convidando aqui o professor Epitácio Macário, né, para poder dar suas impressões, né, falar um pouco sobre como que ele enxerga esse negócio, né, essa fenômeno, se assim pode se chamar, né? Professor, antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, boa tarde. Olá, Guilherme. Obrigado pelo convite para bater esse papo. Eu sou o Epitácio Macário, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, trabalho na área de economia política, sou professor do curso de serviço social nesta universidade e também do mestrado em serviço social. Sim. Professor, para começar, eu queria que você respondesse, né, o que é bolsonarismo e o que pode ser caracterizado como bolsonarismo? Tá, veja bem, o bolsonarismo é uma expressão de um Brasil profundo, não é algo, ele só é algo recente no sentido da expressão, né? Porque apareceu esta figura de Jair Messias Bolsonaro que termina catalisando este sentimento, esta forma de ver o mundo, de atuar na política, que é a forma mais conservadora e mais retrógrada que existe. Sendo assim, eu entendo que o bolsonarismo existe, é um fato da conjuntura, né? Mas que pode desaparecer logo, logo, o nome pode aparecer uma outra formulação, mas que ele expressa, sendo um fato da conjuntura, ele expressa alguns elementos da conjuntura. Todavia, eu queria realçar, Guilherme, que o bolsonarismo, tal como estamos concebendo aqui, ele tem tem raízes muito profundas na sociedade brasileira. Tem traços que não são de agora, não nascem com o golpe de 2016, nem tampouco com essa figura que se torna presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. Né? São traços que caracterizam mesmo a sociedade brasileira que eu posso aqui, no decorrer desse bate-papo, discorrer sobre alguns traços que apontam para a necessidade desse fenômeno chamado bolsonarismo. E que traços são esses? Já que você falou, acho que seria importante a gente já entrar de cabeça na discussão. Muito bem. A primeira coisa que quero realçar é que a formação do capitalismo brasileiro, o tipo de revolução burguesa que aqui foi feita, foi de uma maneira tal que as classes populares sempre foram excluídas, eliminadas do processo decisório e, fundamentalmente, dos progressos econômicos, sociais e culturais do próprio capitalismo. Na perspectiva do Florestan Fernandes, a gente pode dizer que a autocracia brasileira, que é essa forma de exercício do poder autocrático pela burguesia brasileira, ela consegue ser contemporânea nas funções econômicas, né, com o capitalismo mais moderno, ao mesmo tempo que as funções culturais e sociais não acompanham, não são contemporâneas do capitalismo moderno. O capitalismo moderno transitou para modelos de democracia bastante consolidadas,
né, se retira ali o interstício do fascismo e do nazismo, o que se tem é que o século XX, apesar das guerras, e fundamentalmente por conta das guerras, né, transitou para situações de democracia bastante consolidada. Não é o caso do capitalismo brasileiro. A autocracia brasileira, ela se reveza entre períodos de institucionalidade, de respeito às instituições, de governo relativamente democrático, dentro das regras do jogo, e exercícios, formas de exercício do poder bonapartista, ditatorial. Né? Então, primeiro, esse traço, isso não é uma coisa de hoje, né? Esse revezamento entre uma autocracia institucionalizada e uma autocracia bonapartista. Ora, o período que vem aqui de 2000, isso é a primeira característica. Você me perguntou sobre esses traços, né, da sociedade brasileira. Sim. Pronto, primeiro eixo. Depois eu retorno a esse assunto. Mas vou passar para um segundo. É que o processo de redemocratização da sociedade brasileira, esse processo que se consolida ali em meados dos anos 80, com o esgotamento da ditadura empresarial e militar, ele fez uma promessa integradora que não se cumpriu. Aqui, entre nós, a agenda democrática não foi capaz de prover, né, a promessa que estava na sua base, daquele consenso em torno da redemocratização. Ora, mesmo depois da redemocratização, mais da metade da população trabalhadora perambula às margens do mercado formal de trabalho, sem contar, claro, os índices de desemprego que hoje chegam, nós não temos dúvida que temos cerca de 20 milhões de pessoas hoje sofrendo o desemprego. A pobreza e a concentração de riqueza e de renda, que são duas coisas diferentes, concentração de patrimônio e de renda é uma marca do país, né? E a redemocratização falhou quanto a isso, não deu conta disso, ao ponto de, hoje, a gente lê nos jornais manchetes que dão conta de que 6 brasileiros têm uma riqueza, portanto, o patrimônio, né, equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres. Isso é a Oxfam do Brasil, que divulga em 2020, e os jornais noticiaram, enquanto o mesmo relatório diz que 5% dos mais ricos no Brasil detém uma fatia de renda equivalente ao dos demais 95%. Então, tanto no patrimônio, na riqueza, como na renda que circula na nação brasileira, tem um índice de concentração muito grande. Então, a redemocratização do país não cumpriu esse papel integrador, como se prometia. E o terceiro elemento que quero elencar aqui, como um elemento de fundo desse fenômeno do Bolsonaro, é o que eu estou chamando aqui de uma violência que é estrutural. É a forma por excelência de resolução dos conflitos no Brasil, conflitos agudos, né? Em grande parte pela reprodução, como eu já falei aqui, dos atrasos nas funções culturais e sociais do capitalismo brasileiro, se a gente quiser falar com teóricos como Florestan, como Chico de Oliveira. Então, essas características, me parece, elas dão base para esse fenômeno do bolsonarismo. Veja que, em 2020, em plena pandemia, com o isolamento social e tudo mais, nós tivemos nada mais, nada menos do que 43.892 mortes por crime violento, mortes violentas, né? Quer dizer, chegamos a ter, em 2017, perdão, um pico de 59.128 mortes violentas. Então, nós temos uma violência endêmica, incrustada na ossatura, na estrutura dessa sociedade. Me parece que, reunindo esses três elementos, da autocracia burguesa, né, o caráter dela que se alterna entre bonapartismo e institucionalidade,
a falha no processo de redemocratização, que não realizou a integração dos povos, das raças, etnias, dos estratos sociais que sofrem da desigualdade e da pobreza, e a questão da violência estrutural, nós temos aí um caldo social de cultura muito propício ao surgimento de fenômenos como esse do bolsonarismo. Professor, agora você falou do processo da Constituição de 88, né? Agora me veio uma pergunta, né? A transição lenta, gradual, pacífica e também a anistia irrestrita, né, que não pune, né, os militares, pode ser considerado como um dos fatores que tipo, contribuíram, né, para que a gente chegasse a essa situação hoje? Não há dúvida. Veja bem, o que estamos vivendo hoje é preciso pontuar o seguinte: aquele pacto em torno da Constituição de 88, ele foi um pacto possível, ele foi um pacto em que tanto as forças populares como as elites, as classes dominantes consideraram possível e necessário naquele dado momento. Agora, aquilo representou também uma armadilha, porque na medida que as forças de esquerda caem para dentro da institucionalidade e apostam tudo na redemocratização do país e na Constituição, a direita já estava trabalhando, desde meados dos anos 80, na criação de organismos na sociedade civil que iria desmantelar a Constituição. Então, hoje nós estamos vivendo um momento que aquele pacto que selou a nova república, a produção da Constituição Federal e até a transição de um governo neoliberal. Deixa eu desligar meu celular. A transição do governo neoliberal como o de Fernando Henrique Cardoso para um governo progressista, uma transição pacífica, tranquila, é aquele pacto se rompe agora. Né? Tanto a Constituição está reescrita hoje, já não resta mais aquela Constituição de 88, como, inclusive, leis anteriores à Constituição, como as leis trabalhistas. Então, havia um pacto ali que hoje foi absolutamente quebrado. Quer dizer, aquele período se esgotou. Né? Aquele período apresentou um processo de esgotamento social e político, agora com o governo do Partido dos Trabalhadores, com o fim desse governo, com o esgotamento desses governos. Sim, professor, você falou, né, nessa questão da cultura, nessa questão da violência como algo estrutural, né? E né, o que alguns chamam, né, talvez, posso estar errado, né, de uma cultura de ódio. Queria que você trabalhasse um pouco mais sobre essa questão da violência estrutural, né, desse fenômeno, né, que é o bolsonarismo. Perfeito. Não é só em sociedades que tem como característica esta violência bárbara, né, que produz a barbárie em escala social, principalmente a barbárie contra os mais pobres, sempre tem essa clivagem. Quem sofre com a violência não são as classes e estratos dominantes, é o povo que sofre com a violência. O povo pobre, a estratificação é sempre o pobre, os trabalhadores, e dentro dessas categorias vem o negro, vem o feminicídio, a violência de morte contra as mulheres. Ora, uma situação dessa dá origem, cria o terreno fértil para o cultivo de uma cultura do ódio. A cultura do ódio a gente está chamando, apelidando, eu aproveitei sua expressão, para dizer de um certo comportamento que ganha continuidade, que ganha relevância nesse dado momento histórico do Brasil. Há uma certa cultura do ódio, da intolerância aos povos, aos imigrantes, aos pobres, uma intolerância de origem racial, uma intolerância de origem de estratificação social, e, portanto, tem uma certa cultura do ódio.
Ela encontra terreno fértil, portanto, em sociedades, Guilherme, que é baseada em extremas desigualdades econômicas e sociais, como é o caso da sociedade brasileira, porque ela cria esse tipo de sociedade capitalista extremamente desigual, ela cria um conflito social muito profundo, muito difícil de contornar e de gerir, né? Que é o que os governos tentam, né? Inclusive os de esquerda, é administrar esse grande conflito que está na ossatura, na estrutura da sociedade, por conta exatamente das desigualdades profundas. Essas sociedades perdem, nestas sociedades, perdem força, valores como a democracia, a tolerância, a integração social baseada na educação, no emprego, e nas garantias de condições gerais de vida digna para as amplas massas do povo. Quer dizer, vai perdendo a audiência, vai perdendo esses valores vão perdendo audiência na sociedade e se passa a cultivar algo que é muito apropriado para a cultura do ódio, a cultura neoliberal, que é a ideia do cada um por si, do empresário de si mesmo, do individualismo bruto, em que cada indivíduo vê a sua existência absolutamente desconectada da existência dos outros e vê o seu êxito ou fracasso como resultado seu, como resultado de suas próprias forças. Então, esse caldo é que dá base, dá origem e abre as possibilidades disso que estamos chamando de cultura do ódio. E tem perdedores e ganhadores no seio dessa cultura do ódio, né? Sim. Professor, agora me veio uma dúvida, me permite tirar, em relação à questão, você falou da formação social brasileira, né? É, mas só que o seguinte, o Brasil, historicamente, né, foi palco de grandes momentos da luta de classe, né? Cito aqui, né, as grandes greves contra a ditadura militar, contra a carestia de vida, né? Houveram mobilizações antes também, né? Como que explicaria isso, né? Tipo, essa formação tem alguns elementos, digamos assim, frágeis? Não é bem que tem elementos frágeis, é que as contradições que essa formação social capitalista coloca em movimento, a dinâmica das contradições levam inevitavelmente à seguinte situação. Primeiro, os trabalhadores da cidade, principalmente os dos setores mais avançados, ali nos anos 70, eles são obrigados pela conjuntura, pelas circunstâncias a que foram levados de superexploração do seu trabalho, como discorre Rui Mauro Marini na teoria dele da superexploração do trabalho, da dialética da dependência, você tem uma situação em que os trabalhadores são obrigados a se organizar e a fundar movimentos extremamente consequentes, né? Aquele movimento que vai do fim dos anos 70 até a década de 80, né, com a criação de grandes centrais sindicais, como a CUT, né, a criação do Partido dos Trabalhadores, aquilo que foi chamado por alguns estudiosos e observadores do novo sindicalismo, é algo bastante importante. A própria formação social brasileira criou as condições do surgimento desses sujeitos. Imagine no campo, né? A violência estrutural no campo assassinava camponeses todos os dias em todos os estados. O que esses camponeses, esse povo sem terra, são camponeses, são pessoas sem terra, resolveram fazer? Resolveram se organizar para enfrentar a guerra, para enfrentar o assassínio, para enfrentar, afinal, a situação de penúria em que viviam. E nasceu o MST. Então, você tem aí, só para citar, três grandes organizações que surgem na virada dos 70 para 80, né? CUT, PT e MST, que representam
tem uma importância muito grande na sociedade brasileira. Veja recentemente o caso, como o capitalismo brasileiro leva a situações insustentáveis, que é o caso da realidade urbana. A falta de moradia levou ao surgimento do MTST, que hoje é um movimento que se espraia para todas as grandes cidades brasileiras, e ele responde a uma necessidade inerente do próprio desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Então, nós podemos analisar a formação social brasileira não como algo pacífico, ou como uma formação em que a burguesia consegue impor ao pé da letra e impor a sua vontade, o seu desejo de superexplorar e de expoliar o povo. O povo reage no Brasil. O Brasil é um celeiro de grandes experimentos do movimento sindical. O Perry Anderson diz, num livro chamado Brasil à Parte, que ele analisa a conjuntura recente do Brasil, ele diz que aquele movimento sindical brasileiro dos anos 70 e 80 foi o experimento mais importante de todo o globo, né? Em termos de revolta popular, em termos de organização do povo trabalhador. Então, a nossa formação caminha nesse sentido. A única forma de o povo garantir minimamente as condições dignas de existência é pela luta. A luta fratricida, uma luta que não é fácil, como essa que levou à criação do novo sindicalismo, partidos como o PT, do MST, hoje do MTST, e eu, sem dúvida nenhuma, lhe afirmaria que, diante do bolsonarismo, por exemplo, movimentos como o da juventude, das mulheres, né? O movimento negro, ele é cobrado, ele é exigido dele que tenha um poder de resistência e de organicidade muito grande para poder enfrentar o saraivada de balas, de ataques que sofrem todo dia, não só do Estado como ente impessoal, mas do próprio presidente da República. Então, a formação brasileira, a formação social brasileira, é um celeiro de alternativas, de criação de organizações do povo trabalhador. Sim. Você fala desses movimentos, né? O movimento de mulheres, o movimento LGBT, o movimento negro, né? Você acredita que esses movimentos, então, vai ter uma importância muito grande no próximo período para derrotar o governo? Eu creio que sim. Não, creio que esses movimentos estão sendo cobrados. Eles têm que dar respostas imediatas, né? Porque eles são esses sujeitos que estão sendo atacados cotidianamente. Ocorre que essa fragmentação do movimento identitário, por assim dizer, vou usar essa expressão, não é muito bem-vinda, mas é aqui que me vem à mente, ele traz algumas contradições também. Veja bem, como é um clamor de cidadania, a população LGBT, cidadania por direito de existir, o direito de ser do jeito que é, o movimento de mulheres, o movimento de negros, o movimento de quilombolas, o movimento de comunidades tradicionais, é um clamor de cidadania. Então, essas organizações respondem a essa necessidade imediata e corporativa e vinculada a esses movimentos. Qual é o grande problema? É que, na medida em que que se centram apenas nessa pauta específica, deixa a discussão do poder dominante, do poder político, do projeto econômico, do modelo de sociedade, da estrutura da sociedade brasileira de lado, e passa a lutar por pertencimento, reconhecimento de identidades e de direitos. Ora, isso tem, portanto, uma contradição, que é uma necessidade dos nossos tempos, e eu acho que dá uma solda, uma base importante para a luta contra o bolsonarismo. Agora, falta a solda. A solda não se dá automaticamente, nem se dá nessas pautas específicas. Na minha concepção, na minha perspectiva, na medida que conseguir enxergar as coisas,
eu entendo que essa solda pode ser dada a partir da classe, da perspectiva da classe trabalhadora, que termina englobando todos essas demandas particulares. Isso é um desafio ainda. Eu penso também, Guilherme, que esta solda pode se dar a partir de um projeto da classe trabalhadora e voltada para o povo brasileiro, um projeto que pense o povo brasileiro, né? No seu processo dissociativo e integrativo ao mesmo tempo. Nós temos que pensar esse projeto. E esse projeto só é possível a partir da classe trabalhadora. Não tem outro sujeito incrustado na estrutura social e econômica brasileira que responda universalmente a esses dilemas que estão postos. Enfrentar o bolsonarismo, portanto, para responder sua pergunta de forma mais direta, vai requerer a organização da juventude, vai requerer a organização dos estratos sociais atingidos diretamente pela cultura do ódio, pela xenofobia, afinal, pelo racismo que o bolsonarismo exala a cada momento, a cada expressão, mas vai requerer mais do que isso, vai requerer uma unidade de ação da própria classe trabalhadora brasileira, incorporando todas essas bandeiras específicas. Eu acho que é assim que se enfrenta o bolsonarismo de forma consequente. Não só o bolsonarismo, mas essa agenda que está posta. Né? Sim. Professor, você falou dessa união, né, pelo que eu entendi, né, da classe trabalhadora com os setores, né, atingidos, digamos assim, pela essa cultura do ódio, né? Mas o que se percebe-se hoje, né, muitas das vezes, há um distanciamento, né, desses movimentos com o movimento da classe trabalhadora, né? Por que isso acontece? Isso também tem raízes, Guilherme. O processo de neoliberalização do mundo e o que ocorre no Brasil, que vem desde os anos 70, quando a ditadura começa a dar sinais de esgotamento, os ideólogos da ditadura e do status quo brasileiro começam a pensar na transição lenta, gradual e segura. E uma das coisas que o empresariado e as elites começam a plantar na sociedade brasileira é um conjunto de organismos que, na linguagem gramsciana, se chama organismos privados de hegemonia, né? Com o objetivo de criar, produzir estudos, pesquisas, debates e, principalmente, reformular moral e intelectualmente a sociedade brasileira. E, no sentido de criar um novo padrão de acumulação diferente da ditadura e transitar para o modelo democrático, chamado de democrático. Né? Ora, esses organismos terminam difundindo um conjunto de ideias que parte da esquerda vai do movimento social, do movimento sindical, da esquerda partidária, vai assimilar. Né? Um desses elementos que é amplamente difundido por todos esses organismos, tá? Estão condensados numa tese, num livro bastante importante, que a gente aconselha aqui, que é esse livro A Nova Direita, do Flávio Henrique Calheiros Casimiro. Uma das coisas que a esquerda se apropriou foi essa transição das velhas organizações sindicais, movimento social e partidos, principalmente, para a ideia de organizações mais abertas, mais livres, para a ideia de ONGs, organizações não governamentais, para a ideia de OCIPs. Né? Então, você tem aí uma infiltração, uma assimilação pelo campo da esquerda desse ideário, de um pedaço desse ideário neoliberal, que fragmenta tudo, destrói velhas organizações, e o que constrói é a ideia do sindicalismo cidadão, é a ideia do empoderamento de alguns setores através de políticas públicas. Na minha concepção, até onde eu enxergo, eu penso que os movimentos de natureza identitária, repito, respondem a um clamor de cidadania,
e devem ser reforçados por todos nós. Só que tem uma contradição. A maioria deles trabalham, foram engolfados por essa ideologia, inclusive do empreendedorismo. Não é à toa que se transita hoje com facilidade de um movimento de favelas, que hoje chamam de comunidades, para um movimento de favela participativa, favela cidadã, favela empreendedora, favela. Afinal, o que se esboça aí, parte desse movimento que persegue pautas particulares e identitárias, são alguns resquícios da doutrina e da perspectiva neoliberal, de fragmentação. Portanto, a unidade não é uma questão programática, não é alguém que vai sentar, elaborar um programa e unir todo mundo. É a própria dinâmica da luta social que vai mostrar o esgotamento das pautas meramente identitárias e que um movimento de unidade vai requerer, portanto, uma solda entre a situação identitária das minorias, das que sofrem a cultura do ódio, do bolsonarismo, com aqueles com os mesmos, né, que são os mesmos sujeitos, mas com a dimensão da classe, aí vem ferramentas como partido político. Eu acho, sinceramente, que partido político é algo extremamente atual. Você pode ter problemas em termos de organização dos partidos, essa ferramenta me parece ainda a ferramenta necessária para tomar o poder, para lidar com o poder. Né? Sim, professor, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção e que inclusive era inclusive vai ser o tema da próxima pergunta, né? É da questão da formação social brasileira, né? Que eu tenho bastante acordo com você, né? Assim, desde o começo, né, dessa pandemia, a gente tem acompanhado, né, o Bolsonaro adotando algumas posturas negacionistas, né, tipo, tanto no sentido de negar o vírus e tanto no sentido de negar a vacina, né. Agora, né, com toda a pressão política que existe no cenário nacional, né, com a questão do Lula, né, e também, né, com a questão do Dória, o Bolsonaro está recuado a dizer que ele é a favor da vacina, né? Mas me chamou muita atenção essa postura da antivacina, porque significa ser contra algo que para mim já tá superado, né? Porque tipo, todo mundo sabe da importância da vacina na nossa sociedade, né? O que explica, então, hoje em dia, ter um movimento, né, antivacina no Brasil? Se deve por conta da formação histórica ou existem outros motivos? Veja, Guilherme, é sintomático que esses movimentos contra a vacina e, via de regra, movimentos descredenciam a ciência, movimentos negacionistas. Por incrível que pareça, ele não é uma ocorrência apenas do Brasil. Você viu isso ocorrer fortemente nos Estados Unidos da América, né? Gigante do Norte, embora todos aqueles que fizeram o movimento estejam hoje tomando vacina com o governo de Joe Biden, que está dando oportunidade e disparou a vacinação naquele país. Então, não é uma realidade só nossa. Né? Não é uma coisa que possa ser identificada como latino-americana, como de país dependente, periférico, não. Então, ela tem outra origem. Né? O negacionismo
ele é filho legítimo de dois fenômenos, ambos filhos do capitalismo, que é o irracionalismo, né, e o relativismo. Olha só, aprendemos nas ciências sociais, fizemos uso ruim disso por muito tempo, inclusive o pensamento crítico, a dizer que tudo é relativo e de que não há uma verdade. Fim das verdades. Contra uma ciência arrogante, iluminista, vinculada às classes dominantes, às estruturas de poder imperialista, tudo isso é verdade. Mas, junto com essa crítica, se jogava fora também a verdade científica para se dizer que tudo é questionável e tudo é relativo. Né? Bom, isso está cobrando caro hoje, porque o que Trump fez nos Estados Unidos, o trumpismo, que agora pode acabar. Veja que bacana, né? Pode ter uma pancada naquilo, assim, se os democratas, se Joe Biden for habilidoso, sei lá, se aquilo lá até não desaparece, assim como o bolsonarismo, essa bolha horrorosa, né, rancorosa, odiosa, odienta, que se formou no Brasil, quem sabe isso não acaba logo, logo, né? Mas veja, o que dá base a esse negacionismo é o relativismo, né, que Trump soube utilizar muito bem, e Bolsonaro sabe utilizar muito bem, né? Uma mentira e uma verdade, dentro da ideia do relativismo absoluto, tem o mesmo estatuto. Então, você é treinado como autoridade pública, como criador de opinião, a fazer duas ou três coisas na sua fala: afirmar, infirmar ou ficar no meio termo. É assim que o bolsonarismo atua. Ele lança mão do relativismo de maneira impressionante para confundir o senso comum, confundir as pessoas e direcionar politicamente essas pessoas. O irracionalismo. O irracionalismo é uma tendência do próprio capitalismo. Né? Quando a classe burguesa promove a revolução burguesa na Inglaterra e se afirma como modelo hegemônico de existência, a partir daí ela já passa a apostar nas correntes do irracionalismo. Não interessa mais para a burguesia nem a exposição real dos fatos, nem a explicação científica, principalmente na área das humanas, preste atenção, principalmente na área das humanas. Interessa exatamente o terreno do desconhecido, do irracional, do senso comum. Ora, essa perspectiva do Bolsonaro, ela se afirma fortemente em cima desse racionalismo. Junto com isso, a perspectiva religiosa, que em nós é muito forte. Você tem as igrejas coadunando com essa ideia do negacionismo. Você tem, portanto, um movimento triplo aí: irracionalismo, né? Relativismo e advento e crescimento vertiginoso de igrejas conservadoras que fornecem a base para esse tipo de conduta do bolsonarismo, do anti-vacina. De fato, ele adotou uma conduta contra a vacina desde o início. Ele apostou decididamente na morte, e está dando certo, porque são mais de 305 mil oficialmente mortos pela Covid. Isso é subnotificado. O Miguel Nicoleles diz que isso vai para mais de 350 mil já hoje, né? Os números são muito maiores. Então, ele apostou decidida e conscientemente nessa política, porque interessa ao bolsonarismo, nesse dado momento, apostar no caos, dobrar a aposta para uma solução que ele sonha, desde que foi expulso do exército. Ele sonha, que é o golpe militar, e que agora sob comando dele. Só que isso não está dando muito certo. O que ocorreu foi que Lula volta ao cenário, inclusive ao cenário eleitoral, ao tabuleiro, né, eleitoral, e
no dia seguinte, Bolsonaro já estava de máscara e agora, há 2 dias atrás, 3 dias, fez um discurso à nação absolutamente mentiroso, tentando agora assumir outra perspectiva, falando da aquisição, do esforço do governo e da aposta do governo na vacinação de toda a população. Veja, é aquele jogo que eu falei. O discurso do cinismo que dá base a esse governo, dá solda ideológica, dá solda social a esse governo, no senso comum das classes médias, das classes populares e de elites irracionalistas, é um discurso que vai que incorpora ao mesmo tempo a afirmação, a negação e o meio termo. Ele é um discurso absolutamente mentiroso, né? E o exemplo disso é o discurso do Bolsonaro. Tudo isso é feito, Guilherme, para provocar o caos na sociedade brasileira, porque os germes se proliferam em situação de putrefação. Quanto mais caos na sociedade, mais esses germes e esses vermes se fortalecem. As milícias se fortalecem, a polícia de orientação fascista se fortalece, as forças conservadoras se fortalecem, o irracionalismo se fortalece. Então, dá para concluir então que um dos objetivos do Bolsonaro é dar um golpe. Queria que você falasse um pouco mais em relação a isso, tipo, mas assim, para dar um golpe precisaria primeiro de ter luta, né? E no Brasil não está tendo qualquer tipo de revolta social que justificaria a classe dominante dar um golpe. Sinceramente, esse é o script sociológico clássico, né? O que provoca os golpes, inclusive o advento dos fascismos, é a ebulição social, de baixo, né? Em alguns regimes é preciso fechar o regime para garantir o poder da classe burguesa. Ocorre que os golpes de novo tipo, como que foi dado aqui no Paraguai, aqui no Brasil e no Zelaya, eles operam de outra maneira. Agora, o que está no sonho do Bolsonaro, de fato, é um golpe. É um golpe. Ele armou um Estado de militares. Tem mais militar ocupando postos no alto escalão da República do que na ditadura militar. Você tem uma ideia. Segunda coisa, ele agrada as Forças Armadas, inclusive com picanha. É um negócio vergonhoso que a gente tem no Brasil. Vergonhoso. Você comprar militares, soldados, defensores, supostos defensores da nação, à base de isca de carne. Né? Você compra as forças militares retirando-as da reforma administrativa, que acaba com o serviço público, e beneficiando também na reforma previdenciária. Outro elemento, ele abre para as milícias se armarem. Veja que uma pesquisa estava mostrando, Guilherme, eu esqueci de trazer aqui, mas tem uma pesquisa mostrando o crescimento da compra de armas e de munições em 2020, né? Até agora, 2021. É um negócio assustador. A pergunta é, quem está comprando? Entende? Quem está se armando? Né? Quem que aproveitou aquele decreto do governo federal, enquanto estava vigente, correu para as lojas e abasteceu de armas. Então, nós temos uma situação em que Bolsonaro pensou isso. Bolsonaro não pensa, né? Mas os que o apoiam pensaram nisso, em armar milícias, em operar as polícias. Você tem situação, Guilherme, em que o governo de Estado não manda na polícia. E o governo de Estado não tem controle das polícias estaduais. Olha que louco. Porque elas foram formadas, em sua grande maioria, a orientação predominante é fascista, é contra o povo, é para atirar no povo, é para matar negro, matar pobre, é para aprisionar, para encher presídio. É isso que é a orientação geral das polícias. Então, você tem uma situação que o bolsonarismo tomou essas providências. Qual é o problema? É que parece que não tem espaço para isso. Primeiro que o Congresso Nacional deu recados aí
na última semana, muito direto, algo do tipo: se o executivo não dá resposta, nós vamos entrar com o remédio legislativo. A Casa Legislativa vai governar. Vai. Então, não há uma solda a nível de poderes, de STF, de Congresso Nacional e de Executivo para um golpe nesse momento. Embora seja o desejo de Bolsonaro, eu não tenho dúvida. Seria a glória dele, seria, sabe, o gozo dele profundo, seria ele conseguir orientar e dirigir um golpe no Brasil. Mas eu não creio que isso esteja posto, porque não tem a razão vinda de baixo. Esse é um elemento também muito importante. E aí a gente trata quando falarmos da esquerda. Né? Não temos nos mobilizado. Tem uma caída no sinal do professor e já já voltamos. Professor, tá na escuta? Oi, estou. Pode falar, tem uma caída no sinal. Eu tinha concluído já. Ah, tá. Desculpa. E professor, então a gente pode falar, né, em relação da esquerda, né? Primeiramente, uma pergunta mais ampla, né? Como que você avalia a atuação da esquerda frente ao governo? Eu acho uma atuação muito séria. Primeiro porque temos grandes... Eu considero o PT, estou considerando o PT como um partido que foi engolfado pela institucionalidade, não tenho dúvida quanto a isso. Estruturalmente, isso é uma análise sociológica, não vai nenhuma crítica, nem petista, um companheiro que seja autoridade ou militante do PT. Mas, como instituição partidária, ele foi engolfado na institucionalidade, por opção. Foi antes mesmo de assumir o governo. Mas nós temos, eu estou considerando aqui o PT como um dos grandes partidos, ou talvez o único partido, capaz de ainda oferecer alguma resposta. Porque, veja bem, quem tem mais de 1,5 milhão de filiados, quem tem governos estaduais, quem tem representação na Câmara Federal, quem tem a influência que o PT tem junto aos movimentos sociais, sindical e popular, representa uma poder importante. Né? Então, a opção para enfrentar Bolsonaro, mais uma vez, foi por dentro da institucionalidade. E foi engraçado, porque ocorreu o seguinte: o PT diagnosticou um golpe, boa parte do PT, não foi todo mundo não, né? Foi uma minoria que olhou aquele movimento de 2013, a disputa eleitoral de 2014, quando o Aécio Neves vai para as ruas dizendo Dilma não governa, ganha, mas não leva, algumas lideranças do PT apontaram, tem um golpe em curso, que se concretiza em 2016. Mas é engraçado porque denunciam o golpe, estão no governo, não utilizam nem o aparato institucional, nem militar, nem contra esse golpe. Recentemente eu vi uma entrevista da Dilma dizendo exatamente isso. Né? Como reagir ao golpe? Se a gente não tem utilidade. Bom, é um fato, né? Se é um fato, quem está dizendo isso é um ex-presidente da República, né? Foi vitimado, foi fichado. Olha só, então, o combate que a esquerda tem dado, a esquerda institucional, é muito débil, é muito ruim, é muito fraco, é muito frágil. Inclusive, no plano da agenda regressiva que está sendo posta em movimento pelo Guedes, não tem um combate efetivo. E que programa de governo estaria implementando fora dessa agenda do Guedes? Eu tenho dúvida, porque eu ouço o Lula falar, não vejo ele falar. Ouço o Haddad no Roda Viva e não vejo ele enfrentar o programa do Guedes. Eu vejo as reformas trabalhista, previdenciária, a terceirização,
a Emenda Constitucional 95, só para citar 4 instrumentos que desarticularam a estrutura normativa brasileira, a estrutura regulativa, e não, que protegia minimamente o trabalho, e não vejo essas lideranças dizendo que vão enfrentar isso. Então, o enfrentamento é muito ruim, muito aquém. Te digo mais, como é que a esquerda resolveu enfrentar foi o que mais teve apelo, foi aquele ele não, por exemplo. Foi uma coisa direcionada à pessoa e uma coisa negativa. O ele não nada mais é do que uma negação, dizendo que esse cara não, podia ser outro. Deus, eu mesmo fui para todas. Aqui teve uma grande manifestação em Fortaleza, lembro que até o Marcelo Carcagnolo estava por aqui, fomos juntos, mas era um mal-estar, como analista, participar daquilo, olhando, dizendo, tem uma solda de rebeldia aqui, mas nós não sabemos o que queremos, porque a pauta ele não diz nada. Se a expressão disso também, para citar algo pitoresco, é o que se popularizou entre nós, da esquerda, como lute como uma menina. Claro que eu não tenho problema de usar esse slogan, eu acho isso é um apelo à rebeldia dos adolescentes, da valentia com que eles combatem o mundo. Todavia, nós temos que saber que a menina, o adolescente, não tem uma proposição. É aquilo do Occupy Wall Street, que o Zizek esteve lá, fez palestra, passou 2 dias com eles lá, e quando saiu, escreveu um artigo dizendo o seguinte: eles já sabem o que não querem, só não sabem o que querem. Que era o Occupy Wall Street. Ele disse: a juventude rebelde não foi dada a ela, a conjuntura não permite que ela formule uma alternativa de poder. Então, ela não sabe o que quer. É o lute como uma criança. Né? Como uma criança, não, como uma menina. Ganhou muita audiência entre nós. Né? Então, a minha impressão é que nós estamos enfrentando, na medida do possível, mas enfrentando o bolsonarismo, mas tem sido muito insuficiente a nossa ação, tanto de elaboração quanto de resposta prática. Fundamentalmente de resposta prática. Professor, você falou do PT, né? Eu concordo com você, né? Hoje é impossível pensar qualquer mobilização por fora, né, do maior partido que tem maior extensão de base operária e de movimentos sociais. Mas, em contrapartida, concordo também, né, que o PT está bastante aquém e não está afim de encampar uma luta contra o governo por conta desse envolvimento, né, que o PT tem, né, em última instância, com o poder, né. Então, eu faço a seguinte pergunta. A primeira é, hoje você vê alguma possibilidade de uma nova esquerda surgir? E a segunda pergunta que eu faço é, como, né, pressionar essa direção do PT a cumprir um papel dela de esquerda? Vou começar pela segunda. Veja bem, o conflito social, Guilherme, para a nossa infelicidade, eu não fico feliz com isso, mas o conflito social vai se aprofundar no Brasil de forma dramática, está se aprofundando, e ele tem se expressado na quantidade de mortos por Covid, na quantidade de mortos em decorrência de não assistência médica, por conta da Covid também, colapso do sistema de saúde, e ele tem se expressado também na violência cada vez mais profunda das polícias contra as periferias e contra qualquer movimento dos trabalhadores, movimentos identitários. Então, o conflito social vai se esgaçar. Não tem como nós sairmos dessa pandemia e da profunda crise econômica e humanitária. Né? O Brasil hoje é uma questão de crise humanitária, tem um aprofundamento do conflito social. Então, imagino que esse conflito social vai forçar a conjuntura para algum lado. Não vai ficar como está. É impossível ficar do jeito que está.
O problema é, esse conflito vai ser capaz de forçar as velhas estruturas de um Partido dos Trabalhadores a recompor as suas bases, a retomar um trabalho de formação, a retomar um trabalho de mobilização, a retomar um trabalho de convivência íntima com as periferias, com o povo trabalhador, eu tenho minhas dúvidas. Eu não acredito que os estratos institucionalizados do PT, os mandatos parlamentares, salvo algumas exceções muito honrosas, eu não acredito que seja capaz de fazer uma reviravolta dessa. O que o partido demonstra é que vai continuar trabalhando na esfera da institucionalidade. Todavia, é ainda o partido mais importante para uma reação organizada, porque uma ordem que ele dá de cima orienta fortemente o movimento de mulheres, orienta o movimento. Opa, deu uma caída, né? O professor, acho que caiu a internet, a conexão dele, né? Vamos esperar ele voltar. Né? Acho que Acabou de voltar. A gente saiu do ar. Professor, tá escutando? Professor, Oi, Guilherme. Tá escutando? Oi. Tá escutando? Estou. Então, pode continuar. Você acabou caindo, né? Então. Tá. Eu estava dizendo que não acredito numa reviravolta das estruturas do PT contra a institucionalidade. Porque o que o conflito social vai nos forçar, Guilherme, é que a gente vislumbre formas de luta que vão além da institucionalidade. A institucionalidade brasileira, burguesa, não vai comportar o conflito social que já está em curso. Não vai comportar. Veja que não deram conta de comprar vacina para o povo. A institucionalidade não deu conta de suprir leitos de UTI para o povo, numa economia que já foi a sexta maior do mundo, sexto maior PIB do mundo. Hoje deve estar em 12º. Né? Então, veja, não se deu conta disso. A institucionalidade brasileira é incapaz de dar conta disso. Eu creio que o conflito social vai empurrar as lideranças partidárias contra a parede. Eles vão ter que se pronunciar. Minha esperança é que uma quantidade cada vez maior de deputados, senadores, lideranças que têm audiência pública, que formam opinião, se vincule aos movimentos que virão das bases da ampla massa do povo trabalhador. Diante disso, o surgimento de uma nova esquerda. Veja bem, o que surgiu como alternativa ao PT, agora sofre uma crise bastante profunda, que é o PSOL. O PSOL sofre uma crise ao ponto de já anunciar que está praticamente dentro da... Não só se comporta praticamente dentro da alçada do PT, mas agora oficialmente. Me parece que, por conta da conjuntura, essa alternativa que se pretendeu, que é o PSOL, vai atuar por dentro do lulopetismo. Né? Vai ter que disputar, vai ter que trabalhar junto em busca da unidade mais ampla. Me parece que isso nem é errado. O problema é que, a partir daí, dentro dessa unidade, para compor um bloco de forças contra Bolsonaro, ou contra uma elite que está se organizando para 2022, né? E já é por fora de Bolsonaro, mas tem uma elite aí se organizando em torno de Dória, em torno de um Luciano Huck, em torno, ouço falar de uma conversação entre Ciro Gomes e o ex-ministro da Saúde, o Mandetta. Então, você tem um tabuleiro aí que está se movimentando. Me parece que nesse tabuleiro, uma unidade só, o partidão, PT, não faz mal isso. Pelo contrário,
É necessário, do ponto de vista institucional e eleitoral. Agora, me parece que nós estamos caminhando para uma diluição do que se tinha já armazenado e conquistado em termos de uma nova esquerda. Né? Parece que isso agora atrasa. É engraçado porque se coloca, Guilherme, a necessidade de uma nova esquerda num dado momento em que os resquícios que se tem, me parece que passa a ser engolfado pelo velho petismo, né? Pela velha luta institucional, pela velha... E quando não, é apenas nas lutas identitárias. O PSOL é muito Não, cheio disso. Isso é um problema, como eu já identifiquei. É uma vantagem, uma necessidade, um clamor de cidadania e é um problema, uma contradição. mas o professor, você falou da questão, né, eleitoral, mas não é essas alianças que tiram a independência de classe do partido e que acabam sendo tipo, um empecilho para que a esquerda se mobilize? A esquerda não deveria, né, principalmente a esquerda independente, a esquerda não institucional, não deveria ter uma frente independente dos partidos da ordem? Ela cumpriria um papel importante, essa esquerda independente, se ainda tivesse. Né? Recentemente eu me lembro que a gente trabalhou muito em torno daquilo que chamava de Fortaleza de aliança de esquerda, né? Passamos aí cerca de 10, 15 anos com essa ideia. Reunia pequenos partidos do PSTU, passando pelo Partido Comunista e o PSOL. Terminava sendo quem conseguia eleger, parlamentar e tudo mais. Isso foi um experimento interessante. Poderia ter se reforçado e eu acho que teria uma função agora, talvez, de ser a força que propusesse alternativas à altura do problema. Porque o PT não vai propor. O PT vai propor uma forma de gestão do problema, da crise. Tem diferença. Uma coisa é você propor uma forma de gestão onde o primeiro apelo é não tenham medo de mim, eu converso com todo mundo, eu incluo todo mundo. Isso você tem razão. As alianças que são feitas, de alguma forma, definem o que vai ser o governo, definem a atuação do partido uma vez no governo. Bem verdade. Então, me parece que o PT já trabalha nisso. Uma proposta de ser o... Eu não queria usar essa expressão, mas vai me parecer uma espécie de gestor de um campo de concentração que vamos ter daqui a um ano. Cara. Você imagina que é 500 mil de pessoas que desaparecem assim, por uma doença? Imagina o que é a quantidade de adoecimentos psíquicos que vão surgir. Imagina o que é a crise do Estado que vai estar, fiscal. Imagina o que é o tamanho da crise econômica que no ano passado encurtou cerca de 4,5% do PIB. Se esse ano, 2021, encurtar ainda mais, vai ser uma crise de tamanho gigantesco. A conjugação de crises. Então, o PT está propondo, vai propor, gerir essa crise. Né? Uma força alternativa teria a vantagem, Guilherme, de colocar a proposta à altura do problema e mostrar que nós não temos como gerir minimamente essa crise se não mexermos na estrutura de concentração da propriedade, da riqueza, na estrutura de concentração da renda, e aí não me refiro à renda que o Lula distribuiu, não. Aquela renda ali foi entre a classe trabalhadora. Eu me refiro a distribuir renda de capital para o trabalho. Não dá para enfrentar minimamente essa crise sem falar na revogação da emenda constitucional 95, sem falar na refeitura da Constituição Federal, de uma Constituinte. Então, um bloco de esquerda teria essa vantagem. Qual é o problema? É que eu estou vendo exatamente os partidos que representam essa esquerda já todos já dentro do grande colchão do petismo, para poder enfrentar o bolsonarismo aí em 2022.
Sim, professor, um dos elementos que me chama a atenção do Bolsonaro, né, é em relação à relação que ele tem, né, principalmente com os Estados Unidos e antes disso com o trumpismo. Né? Eu queria que você comentasse, o Bolsonaro transforma o Brasil em capacho dos Estados Unidos e na época do Trump, É e como que corretíssimo, fica e como que fica essa relação agora com o Biden? é corretíssimo, Arquimedes, né? Inclusive, nem é por uma atuação forte dos Estados Unidos em direção ao Brasil. É o inverso. O Brasil que foi lá se ajoelhar. O presidente da República, esse Messias Bolsonaro, é quem recebeu um funcionário do governo americano com gesto de continência. É quem fez continência para a bandeira norte-americana, né, estadunidense. É quem, aconselhado pelo trumpismo, dificultou a compra de vacinas russas e chinesas. Então, é um cara, é um realinhamento bizarro, né, de uma submissão que beira, sabe, uma situação que a gente não via há muito tempo. Eu acho que nunca se viu uma situação desse tipo. Né? As falas do Ernesto Araújo, né, forma como ele transita a nível internacional, se é que ele transita, é de dar vergonha a qualquer um. Né? O nível de submissão ao que o gigante do norte manda cumprir. Então, eu concordo com você, tem uma decisão de retomar um alinhamento servil aos Estados Unidos aqui no Brasil. Isso, o período Lula mexeu um pouco. Ô Guilherme, deixa eu pedir para pegar uma linha aqui, um instantinho, pode ser? Pode? Porque os espectadores estão assistindo. Só pegar uma água. Estamos aqui, né, em uma entrevista do Mesa de Debates, uma live, né, com o professor Epitácio Macário, né, falando, né, sobre o bolsonarismo, né, o professor agora está de volta, né. Oi, Guilherme. Oi, pode falar. Pronto. Uma linha que eu... Então, eu ia dizendo que há um realinhamento muito evidente e que, no período Lula, nós tivemos duas ações bastante importantes. Conduzida ali pelo Celso Amorim, nós tivemos aquele movimento de congelamento da ALCA, isso não é pouca coisa, isso é importante. E tivemos aqui um movimento em que o Celso Amorim, de alguma forma, conduzia o país devagarinho para relações sul-sul, né? Inclusive com fortalecimento de alguns laços aqui no Mercosul. Ainda que tenha cumprido alguns papéis também sujos, né, de viabilizar propostas como a da Venezuela, de criação de um banco interinstitucional aqui, que respondesse à necessidade das repúblicas bolivarianas, né, como era a proposta do Hugo Chávez. Mas esse pouco avanço que teve na política internacional, ele hoje é totalmente destruído. Você tem um governo que é eleito já dizendo que nós vamos nos realinhar com os Estados Unidos e os atos são os mais bizarros possíveis. Agora, eu queria dizer que não são só o Ernesto Araújo e o presidente, e os filhos do presidente, que são afeitos a esse realinhamento.
o próprio projeto conduzido pelo Paulo Guedes significa nada mais, nada menos do que uma entrega, uma venda. Ele é um vendedor, ele é um caixeiro viajante, ele é uma espécie de ambulante, né, que está vendendo a nação. E está vendendo a nação exatamente para empresas estadunidenses ou de países alinhados com a política estadunidense. Então, nós temos uma situação de retomada ou de inauguração de um estágio de servidão aos Estados Unidos que eu não tinha visto ainda. Né? Nem nas leituras, no conhecimento que se tem pelos livros, eu ouvi falar de algo como o que está ocorrendo atualmente. Sim. Professor, então, para finalizar a nossa entrevista, professor, eu queria que você falasse sobre perspectiva de luta para o futuro, né? Eu vejo que com essa crise sanitária, com a crise econômica, às vezes eu sinto que o caldo uma hora vai transbordar. Você concorda com essa minha opinião? Vai. A panela de pressão vai estourar. Né? Não tem jeito. O conflito social vai se agudizar. As pessoas... Nós estamos reunindo aqui várias coisas, vários fenômenos que apontam para isso, para uma explosão do movimento social, ou pelo menos do conflito social. Né? A primeira delas é um desempenho muito ruim da economia, colado com o desemprego imenso, maior dos últimos 25 anos. Terceira coisa, uma inflação que chega aos mais pobres. Né? A inflação, quando você defragmenta ela e vê por estratos da população, a população mais pobre está com a inflação de 8% a 10%. A inflação oficial é 4,5%, só que para os mais pobres, que são os alimentos e roupa, né, e remédio, chega a 10%. Então, você tem carestia, desemprego e recessão econômica. Você tem, por outro lado, uma crise sanitária, né, que virou uma crise humanitária no Brasil. Você tem o esgotamento do sistema de saúde, que vai significar o represamento aí de várias doenças que vão ficar esperando para ser tratadas, né? No futuro, estão esperando. Então, nós temos um quinto elemento, que é uma crise política, onde nenhuma liderança desponta a nível nacional com capacidade de unificar a maioria das forças políticas e a maioria da população. Né? Você tem, sexto elemento, você tem uma descrença por parte da população, em parte da esquerda que governou, né? Você tem aí um arrependimento, boa parte das pessoas que achou que essa esquerda era para redimir alguns problemas estruturais que não foram resolvidos, nem sequer se tocou nesses problemas estruturais. Então, e você tem o tecido social e político absolutamente gangrenado, com a presença de nichos muito importantes de milícias, milicianos, de uma força paramilitar armada. A quantidade de armas e munição que foi comprada no último ano indica isso. Você tem as polícias orientadas pelo princípio de atirar no povo, de ser contra o povo, princípios fascistas. Então, o conflito social vai estourar. Quais são as possibilidades de lidarmos com esse conflito social estourando? Primeiro, que não tem mais meio termo, talvez não tenha. Né? Talvez a população não queira mesmo ouvir dizer que um simples governo que vai gerir essa crise dê conta disso. A população vai estar exigindo comida, vai estar exigindo emprego, vai estar exigindo educação, saúde, e isso não me parece que seja possível suprir dentro dessa crise atual. Né? E com esses 6 elementos que eu coloquei aqui.
Então, acho que, do ponto de vista da esquerda, do movimento social, e de formadores de opinião, intelectuais, professores, criador de opinião como você, o trabalho, eu acho que é de formação das pessoas, as pessoas precisam entender isso. E precisam entender que a saída disso é política, é ação política, no melhor sentido do termo. E retomar os velhos organismos de luta política, a associação de bairro, a associação de moradores, o movimento social, o movimento sindical e, é óbvio, os partidos de esquerda. Eu acho até que essa crise poderá dar origem a uma nova esquerda no Brasil. Eu não vejo ainda sinais evidentes disso, porque até foi um realinhamento de frações que saíram do que se chama de extrema esquerda para uma postura até muito conciliadora atualmente, né? Mas eu creio que tem também uma insatisfação popular e de movimentos sociais, de pessoas organizadas em alguns partidos, em alguns movimentos, que pode dar uma solda aí à formulação de uma proposta de transformação estrutural da sociedade brasileira e que isso consiga ganhar audiência no seio dessa crise. Essa é a minha esperança. Porque senão, Guilherme, a saída pode ser pela direita e aprofundar o fosso em que nós estamos. Sim, professor, né, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? A conversa foi excelente, foi uma conversa de extrema importância, né? Para o canal e como você muito bem falou, né? Foi uma conversa que acho que certamente serviu, né, para a gente fazer essa formação, né, e se preparar para o próximo período, né, que virá, que vai ser um período bastante conturbado, né. E eu quero fazer um agradecimento especial também, né, ao José Cláudio, né, que curtiu a nossa live, ao Ivan Martins, né, ao Rodrigo Tufão e as outras pessoas que nos acompanharam aqui, né, pelo Facebook, né. Lembrando sempre que essa live vai estar no YouTube, né. Então, antes de mais nada, peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta, né, o nosso vídeo no YouTube, outros vídeos produzidos, curta a nossa página do Facebook e siga a gente no Instagram. Professor, para a gente finalizar, considerações finais. Bom, eu simplesmente só quero agradecer a você, Guilherme. Foi um bom bate-papo. Tive esse bate-papo recentemente, vamos tê-lo novamente, discutindo a nova direita, né? A partir desse livro que eu mostrei aqui. A gente debate no grupo ABC contra o Golpe, que é de São Paulo, na próxima semana, e esperamos contribuir principalmente com o povo trabalhador, os que nos ouvem, para a compreensão desse momento e para o estabelecimento de forma de organizações de armas ideológicas e armas no sentido da organização política para enfrentar essa conjuntura. Desorganizadamente, nós não vamos conseguir nada, né? E como eu disse, concluí o bloco passado, se a gente não ensaiar uma saída alternativa que dê resposta à altura do problema, do conflito social que se aprofundou e esgaça o tecido social brasileiro na atualidade, nós vamos amargar uma saída pela direita novamente, uma saída que pode aprofundar o bolsonarismo ou continuar o bolsonarismo, mesmo sem Bolsonaro. Eu imagino que Bolsonaro já era, imagino, tá? Em política não dá para prever nada, ainda mais no Brasil, né?
mas é possível que o Bolsonaro tenha acabado aqui, né? Como alternativa. Mas ele já fez o trabalho sujo, né? Ele e Michel Temer já fizeram um trabalho sujo. Então, é tempo de nos organizar, apostar nos nossos sindicatos de trabalhadores, associação de moradores, Grêmio Estudantil, DA, Diretório Acadêmico, União das Mulheres, União dos Negros, Movimento Sindical e, principalmente, mirar um projeto alternativo para o Brasil que esteja à altura do grande problema que vivenciamos. Obrigado, Guilherme, obrigado ao seu canal. Sim, então, mais uma vez, quero agradecer ao professor, né? Também quero agradecer a você que está assistindo, né? Seja aqui no Facebook e seja também no YouTube, né? Para aqueles que assistirem esse vídeo aqui no Facebook, estará gravado, né, no YouTube, no canal Mesa de Debates. Então, muito obrigado a todos e fiquem atentos à nossa programação. E até a próxima, pessoal. Fui!